Seja bem-vindo à série Forjando Resultados, onde a alta performance não é mais uma opção, é a única opção. E hoje aqui nos estúdios da Forja, a gente tem um cara mais do que incrível, que além de ter um conteúdo muito excepcional, ele tem um resultado incrível. Leonardo Castelo, seja bem-vindo à Forja. Legal, obrigado pelo convite. Sabe que tem uma frase que eu falo sempre que resultado não é uma opção, resultado é uma decisão. E vai muito de acordo, então, com essa mentalidade que a gente criou Demais, aqui. demais. E nada melhor de trazer alguém que vivencia isso. Eu sou suspeita de falar, eu te sigo, eu te acompanho, e eu tenho aquela inveja boa, aquela inveja inspiracional de te ver todos os dias fazendo Legal. a mesma coisa. Você acorda, você treina, independente da sua agenda, você treina, você faz reunião o dia inteiro, você lê todos os dias. E aí eu me achava muito disciplinado. Mas aí a gente sempre vê que tem alguém pra levantar a nossa régua. Eu acho que isso é a parte mais incrível de tudo. Faz parte, é isso aí, cara. Acho que a gente tem que ter sempre referências, né, Vini? É muito importante que a gente sempre se inspire em pessoas que estejam fazendo algo legal. E hoje a gente vai falar aqui, Léo, eu quero trazer muitos assuntos relacionados a dinheiro, a empreendedorismo, a desafios, toda essa parte. Mas antes de mais nada, eu queria que você contasse um pouco da sua história e um pouco dos resultados que o Léo tem hoje, para a gente conseguir entender toda essa caminhada e entender os processos que você vivenciou durante essa caminhada. Legal, então eu vou fazer o seguinte, eu vou contar de trás pra frente, vou contar quem eu sou hoje e a gente volta. Combinado. Que eu acho que o pessoal dá uma moral pra me ouvir depois, né? Bom, hoje eu sou sócio de 91 empresas no franchising, somos líder de 18 segmentos, são mais de 7.400 franquias no Brasil, somos o maior player do franchise nacional. Sou empreendedor Endeavor, global, eleito, chancelado nas Filipinas, lá no outro lado do mundo em Uau. 2018. Ganhei em 2019 o maior prêmio do empreendedorismo mundial, que é o Prêmio Empreendedor do Ano e Ernest Young. Em 2019 já tive em palcos como Day One, TEDx, Empreende Brasil, vários palcos aí do Brasil contando minha história, contando como é empreender no alto impacto. Mas a grande realidade, Vini, é que 13 anos atrás, dia 7 de junho agora, fazem 15 anos que eu empreendo. Só que 13 anos atrás eu tava dormindo no chão de um galpão. Uau. E, cara, a grande história foi o seguinte, eu trabalhava na Coca-Cola, saí da Coca para empreender junto com meu irmão, saí de São Paulo, fui para Joinville. Quando cheguei em Joinville, tinha feito os resultados legais e achava que esses resultados iam ser replicados de forma muito fácil, e a grande realidade é que muitas vezes a gente começa arrogante, sem entender que você vai passar por uma nova curva de aprendizagem. E eu comecei a passar dificuldade, porque não tinha capital de giro. Com 6 meses de negócio, eu me obriguei a sair da kitnet que eu tava, porque não tinha, cara, não tinha R$ 400 para pagar o aluguel da kitnet, 13 anos Uau. atrás. Fui morar dentro do galpão, por lá fiquei por 1 ano e meio, conheci o que é ter resiliência na prática, dormir no chão de um galpão, ter 10 mudas de roupa, trabalhar em cima de uma Kombi velha que muitas Não vezes tinha ré. não tinha ré. Você lembra da Eu história? lembro. Ou que de repente o alternador tá quebrado, cara, você não pode desligar, porque se você desligar, depois você tem que empurrar e tem que pedir ajuda para alguém na rua. E é o motor que você não tem dinheiro para consertar, e são as dificuldades que você passa ali, talvez não pela falta de dinheiro, mas pela falta de conhecimento mesmo. E venho crescendo negócios aí por 15 anos consecutivos, sentindo dor todos os dias. Tem gente que fala, parece que hoje é mais fácil. Cara, cada etapa do negócio você tem uma dor diferente, um desafio diferente, sempre é difícil. Nunca é simples, nunca é fácil, sempre é desafiador. Mas quando você consegue ir realizando essas micrometas e essas etapas, né? Para nós que temos aí o sonho de se tornar o maior player do franchise mundial até 2027, eu te falo que talvez os nossos desafios só estejam começando. Uau. E quando eu ouço você falar dos desafios, Léo, eu me pergunto muito o que passa na cabeça de alguém que conhece os dois lados da moeda. Então, quando você diz que você dormiu em galpão e que você passou por tudo isso, com certeza dá para afirmar que você conhece realmente os dois lados da moeda. A extrema necessidade e hoje uma extrema abundância por ser hoje o maior player de franquias do Brasil. Qual que é a maior lição que você tem de conhecer os dois lados? Qual que é a maior diferença? Qual que é o maior insight que você tira de tudo isso?
Cara, eu acho que o maior insight é quando você participa da jornada, e da jornada quando eu digo, eu já fui um player muito pequeno, ao ponto de passar necessidade, eu já fui um player pequeno, já fui um player médio, hoje sou um player grande. Eu acho que você constrói essa jornada e te dá muita base de você entender as coisas que funcionam e as coisas que não funcionam, porque você erra muito no meio do caminho. Então, durante todos esses erros, hoje, por que eu sou tão assertivo? Porque eu sei um monte de coisa que não dá certo. Mas se você falar assim, Léo, em desafio, talvez o nosso maior desafio seja sempre estar predisposto a aprender. Você sabe por quê, Vini? No meio do caminho, você vai fazendo coisas legais. E uma coisa que eu gosto de falar para todo empreendedor, você começa a achar que tem um toque de Midas. Você fala, putz, eu fiz 10 projetos, os 10 deram legais, e eu vou pro próximo e também vai ser legal e também vai ser rápido, e muitas vezes não é. Porque você tem que passar por uma coisa chamada curva de aprendizagem. Vini, eu venho me associando, por que eu venho crescendo tanto? Eu venho me associando a pessoas cada vez melhores e pessoas cada vez melhores que eu no que ela faz. Então assim, se você fala, Léo, como que você cresce tanto em estética? Porque o meu sócio de estética é muito bom. Como que você cresce tanto em construção civil? Porque o meu sócio de construção civil é muito bom. Eu sou muito bom em uma coisa, em uma etapa. E eu me uno a pessoas que me complementam, que faz essa outra parte que eu não sei fazer. E aí, cara, você vai aprendendo e tá predisposto a aprender, a ouvir e, acima de tudo, se associar a pessoas que agreguem para você. Inclusive, a gente tem uma frase aqui na Forja que eu acho que vai muito de acordo com isso. Que a gente diz o seguinte: ninguém executa uma obra com uma única ferramenta. Então, somos ferramentas diferentes, forjados no mesmo processo, com funções diferentes para executar a mesma obra. É fundamental isso, viu, Vini? Porque, cara, duas coisas que são fundamentais no processo de crescimento de uma pessoa, no meu ponto de vista, pelo menos, comportamento de uma pessoa de resultado. Cara, isso eu vivenciei na prática. Você tem que ter uma variante de comportamento conforme o estágio que você está de negócio. Se falar lá no início da minha trajetória, cara, melhor comportamento para quem está começando, tem que ser resiliente. Quando você dá um próximo passo, você tem que ter muita disciplina para você conseguir continuar acreditando no seu plano. Quando você começa a crescer, você tem que ter muito foco. E muitas vezes foco é saber dizer não às inúmeras oportunidades que vão vir, que elas vêm em formato de distração para você. Na verdade, parecem oportunidades, mas são distrações. E aí vem questão de autorresponsabilidade, vem questão de autogestão. Cara, o quanto você está conseguindo gerenciar o seu tempo. Então, comportamento, ponto fundamental para uma pessoa que tem resultado. E o segundo é basicamente o que você falou. Cara, networking e estar se associando a pessoas que são muito boas. Vini, durante toda essa trajetória, sabe, eu gosto de sentar com pessoas que me falam coisas que ninguém teria coragem de me falar. Que são as coisas que nos despertam para falar, putz, cara, olha o quanto de oportunidade que eu tô deixando na mesa. E daí, quando você tá no início, como é que você fez para aumentar, por exemplo, esse nível de network? Se no primeiro momento, quando você não tem um resultado expressivo, o desafio é muito maior de você se conectar e de você agregar valor para outra pessoa. Como que você fez isso na prática para conseguir subir esse degrau, por exemplo? Cara, networking é uma escadinha, né? Muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu queria conversar com aquele empresário que tá lá no topo. Cara, deixa eu contar uma coisa pra vocês, galera. O cara que tá lá em cima, dificilmente ele vai se conectar contigo. Você tem que se conectar com a próxima etapa, depois com a próxima, depois com a próxima e depois com a próxima. E durante toda essa trajetória, Vini, você tem que entregar uma coisa chamada credibilidade. Uau. Cara, o que é credibilidade? Entregar aquilo que você promete. Resultado baixo, alto, você tem que entregar aquilo que você promete. Então, toda a minha trajetória foi uma trajetória de muita confiança. Então, tem muita gente que me procura. Por uma vez que eu vi essa pessoa, há 3 anos atrás, o cara fala, poxa, pensei em franquia, Léo, lembrei de você aqui. Mas por quê? Porque eu entreguei para a pessoa sem ter interesse por trás, sem estar pensando em qualquer coisa que me venha como vantagem no segundo momento. Então, eu sempre me relaciono, Vini, sem ter qualquer tipo de interesse por trás. O meu grande interesse é como que eu posso te servir? De forma genuína. De forma genuína. Como que eu posso te ajudar? Cara, e como consequência, a lei do retorno ela é implacável. É uma lei, né? Ela volta uma hora ou outra.
E quando quando a gente pensa nessa forma de agir, como que você faz para levar esse mesmo tipo de comportamento para uma empresa? Quantos funcionários hoje tem a 300, por exemplo? A 300 ela tem beirando 1.000 funcionários, mas o grupo 30 mil pessoas E como é que você aproximadamente. consegue levar uma cultura como essa para dentro da empresa, para 30 mil pessoas que você nem consegue conversar diretamente, por exemplo? Vini, tem muitos empreendedores que não caem a ficha da grande função do empreendedor, que ela é muito maior do que fazer gestão ou do que estar dentro de um processo operacional. Eu encaro que o empreendedor tenha duas grandes funções. Primeira função, o empreendedor é um treinador de pessoas. Então, todas as vezes que eu tenho a possibilidade, Vini, na verdade isso é quase todo dia, tá? Eu estou reunindo com 7, 10, 8, 20, 50 pessoas da minha equipe. Se você falar assim, Léo, o que você está treinando? Eu estou levando a mensagem da empresa. Eu estou passando o plano, eu estou passando a visão, eu estou passando o que eu aprendi, eu estou passando a história, eu estou passando as dificuldades, eu estou passando os comportamentos que elas vão precisar para alta performance. Então, primeira função do empreendedor é treinar. E treinar não está relacionado a treinar a parte técnica, está relacionado a treinar 3 aspectos fundamentais para uma pessoa performar. Primeiro aspecto, técnico. Se você falar assim, uma pessoa para performar precisa de técnica e não só o que ela aprende na faculdade. Precisa da técnica do dia a dia, que muitas vezes ela não consegue enxergar lá na teoria. Segundo aspecto que tem que ser treinável, comportamento. Comportamento é treinável, que é o que vai levar à cultura empresarial. Que é o que gera os hábitos. Que é o que gera os hábitos. E o terceiro, Vini, que é fundamental, que tem muito empreendedor que não consegue enxergar isso, treinar o mindset do seu time. Deixa eu citar um exemplo para você. E eu faço esse exercício com o meu time o tempo todo. Você chega para uma pessoa da sua equipe e fala assim, qual que é seu sonho? Provavelmente essa pessoa vai falar que quer independência financeira, que ela quer comprar um carro ou que ela quer comprar uma casa. São os 3 maiores desejos. E aí a pessoa fala assim, eu quero independência financeira. Aí você pergunta, tá, mas o que é independência financeira? Você vai ter a percepção que ela não sabe o que é independência financeira. E aí você começa a instigar. Me fala mais sobre independência financeira. Quanto você acha que é independência financeira? Ela fala assim, 500 mil. Aí você pega um papel e começa a fazer conta. Olha só, 500 mil vai acabar daqui 5 anos na sua vida. Então, 500 mil não vai te dar independência financeira. Então, começa a perceber que você está treinando o mindset do seu time a pensar maior. Quando a pessoa fala assim, eu quero um carro, você pergunta, que carro? A pessoa não sabe. Aí você instiga, ela fala assim, eu quero um carro até 70 mil. Qual? Você já fez test drive? Que cor que é o carro? Deixa eu ver seu celular, deixa eu ver se está no fundo da tela. Porque se você não colocar as pessoas para pensar maior, essas pessoas não vão conseguir atingir os seus resultados. É É automático. E aí, Vini, quando você destaca esses 3 pontos na pessoa, técnica, comportamento e mindset, você vai perceber o seguinte, você instiga pessoas com sentimento de realização. Então, primeira parte, você é um treinador. Segunda parte, qualquer empresário precisa ser um vendedor. Por quê? Porque quando você não está vendendo seu produto, você está vendendo sonho. Cara, quando você senta de frente para um gerente de banco que você precisa de um empréstimo, é uma venda. Qualquer coisa que você vá fazer no seu dia a dia é uma venda. Uma empresa só consegue crescer se você conseguir vender para o seu time o sonho que você tem e fazer com que eles participem disso tudo. Então é um processo, para mim, muito mais do que capitalista. Ter empresa é um processo social de desenvolvimento de pessoas. Uau. E se você desenvolver pessoas, você vai ter um grande negócio. E como que a pessoa hoje a pessoa que não tem essa dificuldade de vender, qual que é a melhor forma dela começar na prática a aprender ou onde que ela busca isso? Como que ela se desenvolve essa habilidade de vender, por exemplo? A habilidade de vender está relacionada, de novo, assim, eu não acredito que uma pessoa precise necessariamente saber vender para vender. O que ela precisa? Estar apta a ouvir. Treinamentos. Por exemplo, eu vendo franquias hoje, mas eu contrato pessoas que não têm experiência em venda de franquia. Então, o que eu faço, Vini? Eu gosto bastante de tratar uma curva exponencial, que é basicamente o seguinte, quanto mais eu aprendo, mais eu vendo. Imagina o seguinte, tem mais de 40 gatilhos mentais. Se você conversar com a grande maioria dos vendedores, eu desafio se 80% dos vendedores sabem 5 gatilhos mentais. Porque vendedor tem uma característica, ele não gosta de estudar.
E vendas é uma das áreas mais subestimadas da empresa. E muitas vezes o empresário também não gosta de treinar. Então, se você estuda gatilhos mentais, você já está um passo à frente de outros vendedores. Se você estuda inteligência emocional, só 2 passos. voltando para uma pesquisa que fala mais de 80% das pessoas de alta performance do mundo não são as mais inteligentes, são as que têm mais inteligência emocional. Então eu fico pensando, se um vendedor tem mais inteligência emocional, ele vai vender mais. Se um vendedor estuda um método de venda, um spin selling da vida, um AIDA, a ponte, seja qual método que for, ele vai escalonando dentro desse nível da alta performance. E aí você fala assim, tá, Léo, mas é o suficiente? Não, o vendedor hoje em dia ele tem que entender sobre criptomoeda, porque o cliente dele que vai fazer uma aquisição, provavelmente ele tem dinheiro investido em cripto ou mercado financeiro. Então, o vendedor completo é aquele que entende de muitos assuntos diferentes e está apto a conversar com seu cliente, porque venda é relacionamento. Se você não consegue se relacionar, você não consegue vender. E aí volta naquela primeira fala que você falou sobre aprender sempre, estar aberto a aprender. Tem que estar aberto a aprender o tempo todo, todos os dias. Inclusive, o primeiro princípio da forja que a gente usa como calor, que é a parte do ferro estar maleável, trazendo para a nossa realidade, é a pessoa ser humilde. Porque a pessoa não consegue aprender se ela tem orgulho a ponto de, não, eu já sei disso. Né? Como que o Léo desenvolveu essa humildade de aprender? Você acha que é totalmente por causa dos desafios? Cara, isso é bem bacana, né? Você falar, porque teve um tema de discussão esse ano dentro dos nossos valores. Um dos nossos valores sempre foi a humildade. Então, humildade, velocidade, resiliência, encantamento do cliente, superação de resultado eram os nossos valores até ano passado. A humildade, para nós, sempre foi a humildade de ouvir. Por quê? Porque a nossa primeira atitude quando nós montamos o nosso negócio foi que a gente sabia tudo. Eu tinha feito grandes coisas na Coca-Cola. E aí eu fui pra rua achando que sabia tudo, cara, eu não sabia vender. E não queria ouvir também. Achava que o resultado ia ser rápido e não foi. Então a gente foi desenvolvendo humildade. Só que olha só como é interessante, Vini. O empresário está entendendo o nível de maturidade da sua empresa, de estar entendendo como que ele está se comunicando, porque comunicação é o que se entende e não o que se fala. Nos processos de entrevista da empresa, algumas vezes, poucas vezes, mas algumas, tiveram pessoas que falaram assim, mas um dos valores da nossa empresa é humildade e olha o carro do Léo. O Léo anda de Maserati, anda de Porsche, e humildade não tem nada a ver com pobreza. Humildade tem a ver com saber ouvir, saber escutar, se envolver, estar aberto para novas coisas. E aí, tanto que nós mudamos o valor da empresa para obstinados por conhecimento. Então, a gente tirou uma palavra que não estava sendo entendido, que é humildade, pelo nível de maturidade, talvez, de algumas empresas, e mudamos para que ela fosse mais facilmente entendida, ou seja, a mensagem que a gente queria levar. Mas se resume em ser humilde. Resumindo, ser humilde. Ser humilde é o que vai te levar pro... Tem uma parada legal, Vini, que eu gosto de falar isso, que assim, é muito relacionada à responsabilidade que os pais devem ter com os filhos nessa formação do caráter e da pessoa, né? E eu lembro que quando eu tinha 10, 11, 12 anos, e às vezes você vai teimar com a sua mãe, e sua mãe te fala uma coisa, seu pai te fala uma coisa, e a criança quer bater o pé. E eu lembro que muitas vezes meu pai me falava assim, Léo, você tem que ser mais humilde. Mas eu não entendi o que era humildade. Então eu cresci dos meus 8 anos até os meus 20 anos, meu pai falando, você tem que ser humilde, os humildes serão exaltados, você tem que ser humilde. Então assim, se o pai te forma, dificilmente você não vai conseguir absorver aquilo no decorrer dos anos, né? E eu tive uma experiência muito bacana, Léo, nesses últimos dias, que a gente como um todo, assim como a sociedade, a gente tem um pré-julgamento assim, em relação a herdeiros. Né? Eu acho que a própria sociedade, o cara é herdeiro lá. Mas eu percebi que faz muito sentido o que você falou sobre a criação, porque eu tive o prazer de estar com a família Dib esse final de semana, e eu vi o quanto os filhos deles e da irmã lá dele são preparados com 20, 21 anos. Não tem nada a ver com a imagem de herdeiro que a gente tem pré-formada. Como já as pessoas já são preparadas, já estaria pronto para ter um cargo muito importante dentro da empresa. Então vai muito de aprender dentro de casa isso. Como que o Léo atua com o filho? Eu sei que você tem um filho de 9 anos, né?
Como que você atua isso? Como é que você trabalha isso pra ensinar pra uma criança, por exemplo? O meu filho tem 11, né? 11. 11 anos, Vini. E eu tenho um de 11 e tenho um de 24. Então, quando eu tive o de 24, eu tinha 19 anos de idade. Então, você imagina o nível de maturidade de um pai com 19 anos de idade. As mensagens que eu queria passar para o meu filho eram as mesmas que meu pai me passava. Mas hoje, o que eu venho percebendo? O meu filho de 11, ele canta. Então, eu dou todas as bases comportamentais para ele atingir alta performance. Então, se você vê o meu filho de 11 anos hoje, meu filho fala de vendas. Ele canta, mas ele sabe que é o vendedor, que é o cantor mais empreendedor, mais vendedor, que tem os melhores comportamentos, que vai fazer sucesso e não necessariamente porque ele canta bem. Então eu venho pregando para esse meu filho um nível de educação de alta performance, que é basicamente o seguinte, cara, você está na flor da idade, você tem que se desenvolver, você tem que estudar, você tem que ter comportamento de uma pessoa de resultado, você tem que aproveitar seu tempo na alta performance, é claro, tem que brincar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas final de semana agora eu fui fazer um curso só para exemplificar isso tudo. Eu fui fazer um curso e aí eu tava mostrando pra galera, falei, cara, olha só meu filho aqui. Uma vez por semana, Vini, meu filho vai passar um dia na loja da mãe dele. E aí ele passa esse dia na loja da mãe dele, cara, ele passa lá trabalhando. Mas não é porque a mãe dele força, não, é porque ele quer. Uau. E aí você vem e começa a ver assim, cara, você vai falando e a pessoa vai absorvendo até aquilo virar uma atitude. E tem uma foto que é bem marcante, não sei se vocês passam isso no podcast, mas eu posso te mandar a foto. Pode. Que é ele esfregando o chão da loja, com um esfregão, com 11 anos de idade. E aí você fala assim, nossa, mas foi a mãe que mandou? Não, não foi a mãe que mandou. Ele organizando a parte de gôndola na frente, aí tem um videozinho que é super legal, que ele sai e olha como é que ficou, aí ele volta, organiza mais um pouquinho. Cara, tudo coisa da cabeça dele, assim, que ele acha que vai performar. E ele dando ideias para a mãe dele, olha, se a gente virar isso para cá, eu acho... E isso, eu fico pensando, ele com 11 anos com esse nível de preparação, quando ele tiver os 20, 21, ele vai ter um nível de preparação para tocar o negócio dele e, sem sombra de dúvida, para ir para cima dos sonhos dele, não necessariamente tocar um negócio... Qualquer área, né? Porque eu acho que quando a pessoa cria esse tipo de comportamento, independente do que ela for fazer, ou escolher fazer, ela vai ter alta performance. Qualquer área. Vini, quinta-feira eu fui numa universidade aqui em São Paulo que chama Link. Não sei se você conhece a Link. Eu já ouvi É uma faculdade de administração fundada pelo Álvaro, pelo Vabo e pelo Rick Bazegla. São caras que você tem que trazer aqui. E essa universidade... O Álvaro você tem que trazer aqui, cara. E é uma universidade focada em empreendedorismo. Então você imagina que a molecada sai de uma faculdade igual essa ali com 24 anos... Cara, sabendo sobre gestão de gente, sabendo sobre tecnologia, sabendo sobre vendas, diferente das formações passadas. Quando você foca para o empreendedorismo, empreendedorismo na prática não é ter negócio. Empreendedorismo é uma visão, é um estilo de vida que você pode aplicar isso na música, na casa, com a família, é um jeito de pensar. Ser empreendedor é um jeito de pensar. E eu vejo muito isso na prática, porque eu abandonei a faculdade, na época era a terceira maior universidade do país, a UFSC, né, Engenharia Civil, e eu me perguntava assim, desde que eu entrei, porque a minha família me ensinou isso, né, tipo, me ensinou o caminho da faculdade, porque na cabeça dos meus pais, a faculdade ia mudar a vida da minha família, né, ninguém teve a oportunidade de fazer, eu fui o primeiro filho, meu segundo, né, minha irmã também, começamos meio juntos, e eu percebi, a minha maior desilusão foi que quando eu entrei na universidade, eu percebi que eu não ia sair milionário da faculdade. Só que quando a gente não tem uma outra possibilidade, quando a gente não conhece o outro caminho, a gente só conhece um, a gente não consegue nem usar o nosso livre-arbítrio. Porque se você só conhece um caminho, não tem nem como você escolher. E a principal dificuldade que eu percebi, Léo, é que os jovens, em geral, eles não sabem o que eles precisam fazer ou por onde eles têm que caminhar ou onde eles buscam isso. Ao mesmo tempo que a internet tem esse excesso de informação, não tem um direcionamento. Se o Léo voltasse hoje, com a experiência que você tem a ser um jovem, lá com 18 anos, por onde você teria iniciado, já sabendo de tudo que você sabe hoje? Cara, que pergunta, porque, vamos lá, o modelo de ensino de antigamente é completamente diferente de hoje, né? Defasado. E você fazia uma trilha de conhecimento ali que de repente não fazia sentido para você.
eu fico pensando até hoje assim, eu tenho algumas formações, eu tenho 2 formações tecnológicas e 2 de graduação. Uma de graduação e uma de pós-graduação. Sou formado, eu era de indústria, tecnologia eletromecânica, tecnologia em eletrônica. Então eu era um cara muito bom em automação, era muito reconhecido no mercado por isso. Depois eu fiz engenharia de produção e até hoje eu fico me perguntando para que serve algumas coisas que eu estudei, resistência dos materiais, cara, Que é coisas uma das assim. mais difíceis, inclusive. Puta, cara. Eu vi isso na engenharia civil também, é muito difícil. Você imagina ali os 2 primeiros semestres, geometria analítica 1 e 2, cálculo 1 e 2, física 1 e 2, cara. É Que você complicado. fica ali 4 aulas para resolver um exercício que até hoje eu não entendo no que eu vou usar aquilo. Né? Sendo que eu podia estar estudando sobre inteligência financeira, sobre fluxo de caixa, sobre venda, sobre Gestão de pessoas. gestão de pessoas, sobre alguma coisa que eu fosse usar na minha trilha de conhecimento do que eu fosse usar. Então, se você for falar assim hoje, Léo, como que você faria? Eu traçaria a minha trilha de conhecimento baseado nos meus objetivos. Então, acredito no modelo de universidade. A universidade é bom porque na prática você conhece pessoas e através do vínculo de pessoas você acaba tendo mais conhecimento, networking, mas eu não sei se eu faria uma faculdade. Eu acho que eu faria muitas imersões, muitos cursos, esses cursos que tem de uma semana, de 15 dias nas universidades americanas e fora do país, que te trazem muita base prática, sabe? Eu acho que as pessoas precisam de mais prática, menos teoria e mais entender de quem fez de verdade para saber quais são as dores. Quer ver um negócio que é fundamental, Vini? Tem muita gente, parece que tem escrito na minha testa assim, escala. O pessoal quer escalar um negócio em franquia e fala, o Léo é mágico, ele sabe escalar. Cara, a escala por trás dela tá. Você montar um negócio que tem propósito claro, missão, visão, valores, princípios, código de ética e conduta, um negócio que tem planejamento estratégico, e aí tem que ser integrado, que o time entenda o que é isso. Um negócio que tenha uma boa gestão de pessoas, que tenha um time de alta performance, que seja meritocrática, que tenha inovação, que tenha governança, ou seja, governe o seu negócio como se tem que governar, linha atrás de linha, número, não tem esse negócio de não controlar os números finais, tem que controlar tudo certinho. E aí quando você olha para isso tudo aqui, um poder de execução muito grande, criando autoridade no mercado, quando você olha por eu falo assim, cara, escala é isso. Escala não é uma coisa. Escala é uma série, soma. é uma soma de coisas que você faz que te levam ao resultado. Tem muita gente que fala assim, eu queria crescer o meu negócio. E acha que crescer negócio é vender franquia ou é isso. Cara, é um conjunto de coisas que você tem que fazer. E aí, essa trilha de conhecimento, se você for procurar isso numa faculdade, não tem. Inclusive, eu tive a oportunidade de trabalhar junto com o Renan Dalzotto, que foi quando me abriu as portas, né, para conhecer um pouco mais do empreendedorismo. E eu lembro que tinha uma pergunta, assim, que era fundamental nas palestras, que era o seguinte. Eu sempre perguntava para as pessoas, assim, na universidade. Se eu tivesse, digamos que o Léo vem aqui para fazer uma entrevista de emprego. E aí, o Léo ele vai contratar e vai escolher pessoas que têm as características que eles gostam. Quando você pergunta para as pessoas o que elas avaliariam nas pessoas, geralmente elas falam, eu contrataria pessoas leais, confiáveis, comunicativas, e todas essas coisas que a gente costuma escutar. Aí eu pergunto, ótimo, eu quero trabalhar com você e eu quero aprender tudo isso. Que faculdade que eu tenho que fazer para aprender esse tipo de habilidade? Aí a pessoa fala, mas não tem. Então a pessoa faz faculdade, não é porque ela quer, é porque ela aprendeu a vida inteira, escutou a vida inteira, que era o caminho, né? Sim. Mas não, hoje a faculdade não é mais o diferencial do mercado. Não. Né? Hoje a pessoa, sou engenheiro civil. Tá, você e mais centenas de milhares de pessoas. Então, a dica, inclusive, as pessoas que querem começar e não sabem por onde, o Sales Club é uma grande oportunidade, né? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Sabe que tem um negócio bacana assim? Nós tivemos esse final de semana agora de evento, né? E o Sales Club é basicamente uma imersão de vendas. Então, eu gosto bastante de olhar para a bagagem. Bom, em resultado técnico, operacional, tático, ninguém nunca fez o resultado no franchise que a gente vem fazendo. Então, eu vou falar sobre escala, sobre princípios, propósitos, plano estratégico, gestão de pessoas, um monte de coisa.
Quando eu vou pro Thiago Concer, palestrante mais... Tem que trazer ele aqui. Palestrante de vendas. Tá convidado já, inclusive, Tá né? convidado? Então Já vou aproveitar o vídeo aqui pra... Já vou fazer o link. Palestrante de vendas mais contratado do Brasil há 7 anos consecutivos. Então, cara, eu fico imaginando assim. Teve um ano que o Concer me falou que ele deu 170 palestras no ano. Uau. Cada palestra que você vai é um briefing diferente de uma dor da empresa. Então eu fico pensando que esse cara já recebeu uns 800, 1000 briefings de dores diferentes. O quanto esse cara se preparou para estar na alta performance. E tem o Fábio também, que é meu sócio, criou uma plataforma que é o Uber das vendas, que inclusive eu sou sócio, que é a Sales Farm, que nós colocamos método de venda e terceirizamos vendas nas empresas. E aí vem uma empresa que de repente está querendo crescer e ela fica 3 dias junto com a gente, ouvindo dores, soluções e aprendizados e coisas práticas que nós fizemos, e não que, é claro, coisas que também lemos em livros, mas acima de tudo coisas que nós já fizemos. No final das contas, você pega um evento que tem um NPS médio do 10º evento agora de 9.9. Uau! É mais ou menos o seguinte, Vini, vai 60 pessoas, 58 vota 10 e 2 vota 9. Então, é porque é muito transformador, é muito diferente você perguntar assim, Léo, o que você acha disso? E você falar assim, olha, eu já executei isso assim, 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 e isso deu errado. Então, isso dá muita base para a pessoa que você está falando uma coisa que você já fez, não que você já leu ou que você viu no Instagram. Ou que você acha que pode funcionar. Ou que você acha que pode dar certo, né? Isso dá muita propriedade e muita confiança para as pessoas também, né? Olha, e aí você falando isso, me veio uma lembrança assim, ó, que quando eu decidi sair da faculdade, as pessoas me perguntavam, cara, por que você vai sair, abandonar a faculdade federal, todo mundo tenta entrar e tal, e você vai fazer o quê? E eu não sabia o que ia fazer, mas eu sabia que a faculdade já não era mais uma opção. Então, quando você sabe o que não tem que fazer, muitas vezes é o caminho que você precisa para começar alguma coisa. Tá, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu sei que isso aqui não é mais. Que é essa possibilidade. Já tirou algumas coisas da frente, né? Exatamente. Né, Vini? Cara, hoje assim, para te falar assim, o meu modelo mental qual que é, né? Nós colocamos um propósito de se tornar o maior player do franchise brasileiro. Só que com isso eu tinha só a Ecoville. Foi uma pergunta do final de semana agora. O cara falou, por que você montou a 300? Tá, pera só, você já tinha decidido ser o maior player quando você só tinha a Ecoville? Quando eu só tinha a Ecoville. Porque nós tínhamos contratado uma consultoria e a consultoria tinha falado que nós conseguiríamos montar 4.100 Ecovilles no Brasil. E o Boticário tinha 3.600. Então a gente falou, cara, vamos para ser o maior. Só que quando nós fomos analisar o nosso mercado versus o tempo que os nossos concorrentes tinham crescido, a gente falou, cara, Bombril, empresa de 70 anos. Unilever, empresa de 100 anos. Rect Benkiser, X anos. P&G, não sei quantos anos. IP, 70 anos. A gente falou, cara, peraí, eu tô com 40, 45, 35, mais 40 anos, eu vou conseguir realizar isso lá no finzinho da minha vida. Então foi onde... Se tudo der certo. Se tudo der certo. Então, quando você tem algo traçado, você sempre arruma outra estratégia para conseguir realizar o seu plano, se ele estiver muito claro na sua cabeça. E a gente falou, cara, beleza, eu vou ser o maior, mas eu não vou ser maior só com a Ecoville, eu vou ser maior como holding. E aí foi onde nós começamos a entrar em outros negócios e nos tornamos o maior do Brasil. E aí tem gente que fala assim, Léo, seu sonho sempre foi ser o maior do mundo? Não, você vai ganhando visão. Quanto mais você ganha visão, mais o seu propósito aumenta, mais o seu sonho aumenta. É claro que tudo tangível, tudo planejado, e aí nós planejamos e temos um plano muito agressivo, Vini, de se tornar o maior player do franchise mundial até 2027. Não, eu acredito tanto nisso, Léo, que eu me recusei a falar aqui que você era sócio de tantas marcas e tantas unidades franquias, porque a cada mês que a gente fica sem se falar, aparecem umas 100 novas, né, no meio do caminho, e aí eu falei, não vou nem arriscar falar errado. Mas uma coisa que você falou aqui, você vai ganhando visão no processo, quanto mais você tem resultado, quanto mais resultado chega, tem uma coisa que se alimenta também, que eu acho que é imprescindível e que você transmite muito isso, que é a fé. Né? A fé no meio do processo, ela vai se renovando e vai se fortalecendo conforme os resultados. Qual que é a relação do Léo com essa relação de fé com Deus? Puta, cara, lembro que lá no início, né, Vini, é porque
quando nós contamos a história da Kombi, cara, a maioria das mídias do Brasil já contou isso, né? Pô, como família que vendia produto de limpeza de porta em porta. Então isso é muito bonito de contar. Não é tão legal de viver. Ótimo, ótimo. Vou lembrar disso. Viver isso não é tão legal, não. E aí, cara, eu lembro que quando a gente tava lá dormindo no chão, cara, você começa a se questionar. Você fala, pô, será que eu tô certo? Será que eu tô acertando? Será que é o caminho? E aí, cara, muitos dos casos, tá? Eu vejo as pessoas, de repente, apontando Deus, a culpa até pra Deus. Ah, Deus não olha pra mim, eu não tenho sorte. E uma coisa que nós fizemos o contrário disso foi entender o seguinte, cara, se tem alguma coisa de errada, nós estamos fazendo, mas eu preciso me pegar com Deus. Então tem 15 anos que a gente faz em 7 de junho agora, que a gente empreende, que de manhã a gente pegava e falava assim, cara, vamos treinar, vamos fazer uma oração, que é pra tirar todo o peso, todo o ruim, toda a negatividade, porque eu nunca vi uma pessoa negativa ter resultado. E aí todo dia a gente fazia um Pai Nosso, eu, meu irmão e meu pai, a gente carrega isso para a empresa até hoje. Então todos os dias de manhã nossa empresa faz uma oração, que é para quê? Que é para descarregar as coisas ruins, sabe? Independente da pessoa acreditar em Deus ou não, eu nunca vi falar que oração faz mal. E depois da oração nós damos o grito de guerra. Só que a gente faz isso há 15 anos consecutivos, Vini. Então, minha relação com Deus é a seguinte, eu gosto de falar que parece a minha percepção, tá? É que Deus sempre olha pra mim de forma diferente, porque eu tenho muita sorte. Tenho muita sorte. Eu chamo sorte ter disciplina, eu chamo sorte ter muita fé. E quando eu digo fé, eu acredito de verdade que as coisas acontecem, eu acredito de verdade nas pessoas. Cara, já fui traído algumas vezes por pessoas, por errar, por confiar, mas eu continuo acreditando. Então tem gente que às vezes fica descrente, Vini, e fala, as pessoas não prestam, não sei o que. Cara, eu continuo acreditando nas pessoas. Aconteceu um episódio comigo aqui em Alphaville, que, cara, eu sempre apronto umas dessas assim, mas essa aqui de Alphaville foi bem marcante. Eu peguei um Uber ali no 8, onde eu moro, e eu tava indo jantar com uma possível sócia minha. E aí eu tava sem carro, porque tinha vindo de avião pra cá. E aí entrei no Uber e comecei a conversar com o rapaz. Falei assim, e aí, cara, me conta aí, por que você tá no Uber? Tá gostando? Não tô, mas porque eu era vendedor, eu era um dos melhores vendedores que existia. Eu falei, pô, eu também sou vendedor. Que legal. Mas por que você parou? Não, é porque eu tinha um negócio de divisórias e aí o meu sócio me traiu e ele me roubou e ele aconteceu isso e aí eu fiquei descrente e aí eu fiquei em depressão e aí eu parei de vender e aí eu vim pro Uber e agora eu tô no Uber. E aí, cara, ele começou a murmurar, ele começou a lamentar. Para o Uber que eu quero descer. Foi isso. Sério que você fez isso? Sério. E aí eu peguei e falei assim pra Muito ele, bom. bati no ombro dele assim, falei, não lembro o nome dele, mas falei assim, você faz um favor pra mim? Tem como você parar aqui que eu vou descer? Ele falou assim, por quê? Eu falei assim, porque isso aconteceu na sua vida há 3 anos atrás. E você até hoje não perdoou, você tá lamentando de uma coisa que aconteceu há 3 anos me arrepiei. atrás. E até hoje você não conseguiu virar a chave, você dizendo que é um vendedor tão bom igual você fala que é, e você não tá exercendo aquilo que você é melhor. E aí ele olhou assim pra mim, cara, ele pegou e falou, não, eu vou parar. Aí ele foi. Quando desceu lá em frente à NB, ele falou assim, posso descer pra te dar um abraço? Falei, claro, pode. Ele falou assim, você salvou minha vida. E ele me mandou uma mensagem no WhatsApp. Não, é foda isso. E tem uma coisa assim, Vini, até eu arrepio também. Tem uma coisa que às vezes a gente fala assim, cara, a gente sempre pode levar uma mensagem forte para uma pessoa, mas a gente tem que estar predisposto a isso. E aí eu chamo isso de sorte, porque no futuro eu sei que isso me volta. Um dia eu vou encontrar esse cara de novo e ele vai me trazer alguma coisa boa. Eu tenho certeza absoluta. Então, cara, é muito propósito por trás das coisas, sabe? Ter que desejar o bem genuíno das pessoas, isso é fundamental, independente de você falar, puta, lá na frente pode acontecer de dar uma merda da pessoa. Esquece isso.
E quando a gente entende isso, a gente percebe que o erro tá na pessoa que te traiu e não em você. E aí você consegue se libertar desse peso todo, né? Algumas vezes eu já pensei, putz, cara, e aí você fica se martirizando. Eu falo, não, cara, eu não errei. Quem errou foi a pessoa. Então, você se perdoa também. E esse negócio de ter rancor, de ter mágoa, cara, isso é uma coisa muito pesada, sabe? Eu acho que a gente tem que perdoar. Eu tenho ótimas relações. Tem uma coisa comigo também, assim, tem poucas pessoas que me odeiam, tá, Vini? Mas tem algumas. Mas eu não fico no meio. Ou eu sou amado ou eu sou odiado. 880. Porque eu tenho um detalhe comigo. Eu sempre vou falar a verdade. Então, assim, e a verdade para muitas pessoas dói. Dói. Então, quando você fala a verdade, ou a pessoa absorve, ou a pessoa fica meio Te confronta, com né? raiva, confronta, ou os mimizentos ficam cheios de mimimi, mas eu sempre falo a verdade, cara. Eu fico vermelho, mas não fico amarelo. E ontem eu vi no seu Instagram que ontem você bateu 800 mil seguidores no Porra. Instagram. Glória a Deus. Me sigam aí, hein? Vai estar todas as redes aqui do Léo aqui embaixo. E qual que é essa responsabilidade de levar essa verdade para tantas pessoas assim? E detalhe, você deve receber muitas críticas por falar a verdade para tanta gente. Como que o Léo lida hoje com essa meio termo entre ser verdadeiro, críticas? Qual que é a relação, a postura do Léo em relação a isso? Cara, eu recebo muito mais mensagem positiva do que negativa, né? E eu tenho uma característica que eu respondo todo mundo. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Eu não tenho pendência no meu Instagram, eu invisto ali todos os dias e às vezes é 100 mensagem. Uma pessoa que fala, nossa, eu gosto do seu trabalho, eu falo, para, gratidão, muito obrigado por tudo, que Deus abençoe o seu caminho também. Então eu sempre dou uma palavra de fé para uma pessoa e tem muita gente que fala assim, poxa, cara, você tem tanto seguidor, eu achei que você nunca ia me responder. Por que que eu respondo? Porque um dia eu fui respondido por outras pessoas que eu achava que também não ia me responder. Quando eu ainda era muito pequeno, alguns empresários grandes, cara, eu falei assim, cara, eu vou pedir para trocar uma ideia, para falar aquele negócio de como escalar a escada do networking e vou ver se o cara me dá uma moral. E muitos deram, e muitos não deram. E eu sempre valorizei muito os que deram. Então eu falei, eu não quero ser os que não dão moral. E o segundo ponto é quando alguém te critica, né? Cara, tem uma coisa que um ponto de vista, tá, Vini? As pessoas querem o seu sucesso, desde que o seu sucesso não seja maior que o delas. Então, isso é o conceito do invejoso. E sempre também tem muita gente que tem inveja do trabalho que você faz e que critica, quer jogar pedra. Esses dias atrás eu ia pegar o avião, cara, e aí um cara começou a me bombardear. Falou assim, pra que crescer essas franquias nessa velocidade, não sei o quê. E esse, cara, sei lá, cada um tem seu propósito, né? E esse cara, ele tinha tentado se tornar meu sócio no passado. Só que eu já tinha rede de hamburgueria. E aí o cara começou a me bombardear e falou assim, porque não sei o que você só quer estar do lado dos famosos. Eu falei assim, cara, de todos os meus 91 sócios, quem é famoso? Porque dos famosos que eu saiba é só o Danilo Gentili e o Carlinhos Maia. O resto são empreendedores normais, iguais a mim, que de famoso não tem nada. Tem pessoas que trabalham todos os dias, e aí vai cair na ficha do cara, até que o cara fala assim, putz, cara, você tem razão, desculpa, não sei o que lá. Mas eu não entro muito em discussão, tá, Vini? Às vezes um caso ou outro que você vê que o cara tá te atacando muito, eu tento entender o porquê, até pra ver se eu não tô errando em algo. Mas não dou muita bola, não. Eu não esquento muito pra pessoas negativas, cara. E eu lembro que agora, falando em relação às pessoas famosas, eu lembro quando a gente conversou a primeira vez, você ia ter a primeira experiência, né? Que era ter a sociedade aí com o Carlinhos Maia. E você tava na expectativa, você tinha acabado de fazer as reuniões. E eu lembro que eu acompanhei, e aí foi recorde de vendas. Caraca, Foi, velho. assim, algo surreal. Como é que foi essa experiência? O que você acha que foi esse fator determinante aí pra Verdade, bater cara. esses recordes todos? Cara, o case da B-Burger pra mim, né? Eu não tenho tangível se é ou não, mas pra mim é o maior case de expansão que o franchising brasileiro já teve. São mais de 600 contratos de franquia em 8 meses. Uau. E nos primeiros 15 dias tem um número interessante, né? Qual que é mesmo o primeiro? Cara, nos primeiros 15 dias a gente bateu 150 unidades, eu acho.
Coisa assim estrondorosa, né? Que eu acho que, Vini, para isso tudo acontecer, tem uma mescla de coisas aí. Um time de alta performance para fazer a expansão disso. O Carlinhos, que é um cara mega empreendedor, é um cara que tem muita visão e tem uma comunidade muito forte que segue e gosta e consome todos os produtos do Carlinhos. Então a Berburger ela é um case de sucesso não só pela expansão, mas pelo trabalho que ela faz na ponta, pelo sellout, pelo time que tem do Ítalo, que é o fundador da marca, pelo conceito que foi criado e pelas pessoas que estão por trás também ajudando a achar ponto comercial, pelos franqueados que acreditaram no projeto. Então, cara, toda vez que você vê alguma coisa fazendo sucesso, para mim é uma combinação de coisas que foram bem ajustadas e planejadas para isso Era acontecer. todo mundo bem preparado já, né? Era todo mundo já no mesmo nível Um de... time de alta performance, cara. A gente fala assim 600 contratos, mas tinha pelo menos aí 15, 20 pessoas na área de expansão, 30 pessoas na área de operação e implantação, todas prontas, muitos empreendedores de alta performance por trás, e o Carlinhos, que é um fenômeno, E cara. dava pra ver que ele colocou a pele em jogo mesmo, na prática, saiu pra vender, saía nos pontos que ia inaugurar. Eu vi pra tentar entender. A gente gosta de fora, tipo assim, putz, o que que é... As pessoas de fora gostam de achar o motivo do sucesso, assim, né? Sim, sim. E a gente de fora, assim, analisando, via que todas as partes estavam muito dentro do projeto, né? Tava todo mundo engajado com isso, né? Todo mundo engajado, cara. Eu tenho 3 pilares para quando eu vou avaliar uma pessoa que eu vou entrar junto no negócio. Primeiro pilar sempre é a pessoa. Então, por exemplo, Vini, se você vier me falar de algum negócio, eu vou falar, cara, peraí, Vini, me conta um pouco da sua história aí. E aí você pega e começa a me contar e eu tento entender se a sua história e seus valores se conectam com os meus. Vini, me conta um pouquinho do seu sonho. Pô, legal, cara, você quer se tornar um grande player? Ou de repente, Vini, o cara chega e fala assim, não, porque eu queria crescer aqui no interior de São Paulo. Eu falo, putz, não conectou com o meu porque eu quero crescer Brasil. Então você começa numa conversa e aí você fala, pô, o cara é... Tá, então o negócio de fato é a última coisa que você avalia, o negócio em si, na prática. São 3 pilares. O primeiro pilar é a pessoa. Se não passa da pessoa, eu não Nem tem avalio. outro. Eu nem avalio o negócio. Porque, para mim, negócios são pessoas. Pessoas excepcionais tornam negócios mais ou menos negócios excepcionais. Pessoas ruins pegam negócios bons e quebram esses Uau. negócios. E aí depois eu avalio o negócio. E para avaliar o negócio, nós temos muitos critérios nossos. O negócio tem que ser franquia pelo menos 2 anos, ele tem que ter no mínimo 15 unidades. Esse negócio tem que estar performando, então eu não entro num negócio para recuperar ele. Eu entro em um negócio que já está performando, Pra mas otimizar. para otimizar, para expandir, para acelerar. Eu não entro em negócio que tem endividamento tributário. Nós avaliamos toda a cadeia, DRE, se isso vai ser bom para 300, se vai ser bom para o franqueado, se vai ser bom para a franqueadora. A gente puxa toda a capivara do sócio do negócio, a parte jurídica entra, balanço, balancete, tentamos entender o negócio a fundo. Beleza, é um negócio bom. Aí eu vou pro terceiro pilar, que é o time. Será que está dentro de um timing correto para mim fazer a aceleração desse negócio? E estar dentro de um timing correto é ter governança, ter uma boa plataforma de extranet para comunicação com o franqueado, ter uma plataforma de EAD para transmitir conhecimento, por qual empresa que fez a formatação, se tem todos os manuais de operação, de implantação e de gestão do negócio. E aí, quando você olha e fala assim, cara, parece que os negócios que o Léo pega, eles vão para frente. Não é, porque eu pego negócios que foram muito bem avaliados, que escalam, e eu tenho uma força de expansão muito grande. Então, é um motor conectado numa Ferrari, não é um motor conectado num Fusca, porque senão ele vai capotar. Tanto que dos cases que a gente faz expansão aí pelo Brasil, se você falar assim, tem dor? Claro que tem dor, crescer tem dor o tempo todo, mas nós temos muitos cases de sucesso, não é à toa que nós lideramos hoje 18 segmentos no Brasil, né, Vini? Uau! E, Léo, hoje quando tem muitos franqueados com perfis diferentes, isso é óbvio, e resultados diferentes também. Hoje, qual que é o principal fator de um franqueado que não consegue ter resultado? Ele vem, ele reclama, como que é essa gestão, como que conversa e age com esse tipo de pessoas, por exemplo? Legal. Vou dar uma base aqui teórica do nosso jeito de pensar. Tá. Não significa que seja o correto. Primeiro ponto, quando você vai trazer um franqueado para sua rede,
Primeira coisa que nós temos que ter na cabeça. Tem 3 perfis de franqueado. Um franqueado que é técnico, um franqueado que é comercial e um franqueado que é gestor. É difícil ter um que tem as 3 características. Quer ver? Eu vou num case mais que dê mais para demonstrar para as pessoas que a gente está falando. Um dentista, por exemplo. O dentista é técnico. Cara, ele sai da faculdade, ele não sabe vender e ele não sabe fazer gestão. A faculdade não ensina isso. Então, quando monta uma franquia, qual que é a grande responsabilidade de uma franqueadora? Entender que ela tem um papel de escola. Porque se eu for falar assim, eu quero um franqueado que seja dentista, que entende de comercial, que entenda de gestão, eu não vou trazer ninguém. Porque não tem esse cara. Porque esse cara é meu concorrente. Então o franqueado, ele precisa ser treinado por uma escola. Aí no conceito do que você me perguntou, eu fico pensando, toda escola tem alunos excepcionais, tem alunos medianos e tem alunos ruins. Tem o cara que não está nem aí para transferência de know-how. Tem um cara que não está nem aí para o processo que ele comprou. Tem um cara que não está nem aí. E aí vai da franqueadora de, para esses alunos que não são tão bons, tentar impor o método goela abaixo. Goela abaixo é muito agressivo, vai. Tentar impor isso para que ele... já funciona. O que já funciona para que ele execute. Só que quando você vai para a prática, você imagina que você pode jogar um Pareto mais ou menos de cima para baixo e de baixo para cima. 20, 30% da rede, ela vai ter altíssima performance. Alta performance mesmo. É os caras que fazem o que você faz... Independente do segmento. Independente do segmento. Você pode jogar esse Pareto para toda a franqueadora do Brasil. 50, 60% dessa base do meio, ela vai entregar um resultado mediano. E o que é um resultado mediano? É um resultado que é bom para ela e é bom para a franqueadora. Só que esse cara, ele tem um mindset assim, ele tem um termostato aqui na cabeça dele. Você olha para a região e tem muitas franqueadoras que ficam com bastante raiva desse modelo. Por quê? Porque você fala assim, nossa, essa loja poderia estar faturando 250 mil e ela fatura 150. E aí você fala, por quê? Porque a pessoa tem um termostato que desliga quando ela atinge o resultado que ela quer. Então ela só vai até onde ela achou que chegaria. Que chegaria. E de repente o mercado tem muito mais potencial. E tem 20%, 10% aqui da base, que são aqueles que não seguem o processo, que não se adaptam ao modelo, que é basicamente o modelo do filme lá, O Fome de Poder do McDonald's, que mostra o franqueado que de repente, do nada, pega e fala assim, eu vou colocar o meu telefone e o meu WhatsApp na fachada porque ele acha certo, porque ele quer fazer, porque o resultado não está vindo. Mas quando você vai ver, quem são as pessoas que têm mais resultado? São aquelas que seguem melhor o método, porque o método funciona. Um franqueador, ele não coloca um negócio para expandir por todo o Brasil se ele não tiver a convicção absoluta que o negócio vai funcionar, e esse negócio já passou por testes. Mas na grande maioria das vezes tem um ou outro que quer trazer o seu método de trabalho, porque ele trabalhava num banco, porque ele trabalhava numa clínica, porque ele trabalhava tal, e lá o método era assim, e ele quer trazer para o negócio. E a gente volta pro ponto do orgulho. Isso aí, orgulho, ego, vaidade, que são as coisas que realmente não vão levar ninguém pro resultado em nenhum negócio. Então eu posso afirmar que um ponto em comum das pessoas que não têm um resultado é o orgulho? Sim. Vaidade, de não abrir mão do que conhece para ouvir, falta de humildade. São comportamentos, na grande maioria das vezes, tá, Vini? Quando a pessoa não está performando, não é por técnica. Porque se você falar assim, cara, vender, você aprende a vender, qualquer um aprende a vender. Você aprende a operar, qualquer um aprende a operar. Todas as pessoas estão, digamos assim, se você tiver um nível de estudo e de repetição muito grande, você vai aprender a operar, a fazer gestão, você vai aprender tudo. Agora, a parte comportamental é o que pega, sempre. Entendi. Então a pessoa ela já sabe na prática que o que ela não pode ter o que ela não deve ter para gerar resultado, que é orgulho. Léo, e tem uma pergunta que eu acho que você vai... Eu pergunto isso para a maioria das pessoas que vêm aqui, principalmente atletas, as pessoas que gostam muito de alta performance, porque eu acho que é uma das perguntas que mais me intrigam ainda. Quando a gente fala de alta performance, vamos falar de um exemplo aqui, futebol, vai. Quando a gente tá falando em Champions League, dos melhores jogadores do mundo, todo mundo já faz o básico para estar em alta performance. Por exemplo, todo mundo já treina 12 horas por dia, todo mundo já dorme 8 horas por dia, todo mundo já se alimenta X.
Mas mesmo assim, nesse ciclo de alta performance, tem alguém que se diferencia. Que daí a gente já começa a entrar nos detalhes. Pro Léo, o que, que é o detalhe para se diferenciar das pessoas que já têm alta performance? Que perguntinha complicada, viu? Na verdade, assim, o que que eu acredito, né? Que, cara, você pode falar em detalhe. Eu acredito em uma série de detalhes. Porque na prática, eu sempre gosto de pensar assim, ó. A inteligência emocional é o que nos leva ao resultado. Inteligência emocional tem 5 pilares básicos. Primeiro pilar, se autoconhecer. Então, assim, Vini, eu já estudei muito sobre mim mesmo. Eu me conheço muito bem. Eu sei exatamente meus pontos fortes e meus pontos fracos. Qual que é a minha estratégia para me performar? Eu sempre maximizo muito os meus pontos fortes e os meus pontos fracos eu vou desenvolvendo eles devagar para que eles não sejam tão fracos assim. Se eu conheço, eu treino a minha inteligência para mim saber exatamente minhas atitudes nos meus momentos de tristeza, de alegria, de frustração, etc e tal. Terceiro pilar é conhecer o próximo. Então eu já estudei muito sobre pessoas. Muito. Eu olho para uma pessoa do meu time e eu sei exatamente se ela está triste, se ela está alegre. E o quarto pilar que é como que eu faço para conhecer essa pessoa e saber exatamente qual vai ser a atitude dela no momento de frustração, alegria, etc e tal. Só que o quinto pilar, ele é o mais difícil de todos, que para mim é o que faz toda a diferença no dia a dia de um empresário, de um atleta, etc e tal, que é a automotivação. Cara, como que eu tô no meio do caos? Porque se a gente for avaliar, a nossa vida é um caos. Olhando na televisão que tá tendo guerra, que tem gente morrendo, que é muito triste, que teve 2 anos de Covid, que perdi alguns parentes, perdi alguns amigos, que o meu diretor me traiu, Empresas fecharam, empresas desempregos. fecharam, desemprego, que a filha da minha funcionária está doente, que 15 funcionários meus foi afastado por Covid, Governo, política. imposto, e eu ainda me mantenho motivado mesmo assim. Uau, grande pergunta. E agora? E aí? São as pessoas que têm a automotivação, que olha para todo o cenário e fala, mesmo assim, eu me mantenho forte. Tem uma frase que eu falo pro meu time, Vini. Mas essa inspiração vem da onde? Cara, isso vem muito do meu pai, de mim, tá? A minha parte vem muito do meu pai, porque meu pai sempre nos criou de forma muito dura. Quando eu digo dura, eu tô querendo falar assim, você chega pro meu pai e fala assim, pô pai, tô cheio de pepino hoje. Ele fala assim, pra pepino pequeno você usa canivete, não usa faca grande pra descascar pepino pequeno não. Então, meu pai sempre me ensinou a resolver problema. Eu sempre peguei problema, Vini, e nunca deixei o problema na minha frente, eu sempre resolvi. Mas pra mim, eu sempre consegui resolver problema porque eu tive um nível alto de inteligência emocional. Eu me abalo muito pouco com as coisas. Então, assim, eu vejo todos os cenários e eu falo, pô, o Vini tá passando problema. Vini, como que eu posso te ajudar? Deixa eu te dar uma palavra de força aqui. De repente, uma palavra basta. E tem gente que prefere, às vezes, chora junto, lamenta junto. Cara, mas como você se mantém forte? Tem uma coisa que eu... 2 pontos. Eu lembro, isso foi muito marcante pra mim, que eu tava num dia, Vini, que tinha sido... Você tá falando sobre qual é o diferencial, né? Sim. Cara, o dia tava um caos pra mim. Um caminhão meu, a única vez que um caminhão meu tinha tombado na BR, graças a Deus ninguém morreu nem nada, mas o caminhão tinha tombado numa ladeira e, cara, a produção tava atrasada, a matéria-prima atrasando e um caos e gente reclamando. E sabe aquele dia que, assim, antes um pouco de uma pessoa entrar na sala, eu tinha baixado a cabeça assim e falado, caramba, que tanto de problema. E aí quando a pessoa entrou, eu já... E aí o cara sentou na minha frente e falou assim, pô, Léo, sabe por que eu gosto de estar perto de você? Parece que você não tem problema. Uau! E eu pensando assim, cara, se ele soubesse de 1/10 dos problemas que eu tenho. E uma coisa que eu falo pro meu time hoje, cara, meu time nunca vai me ver fraco. Nunca. Você sabe por quê? A gente sempre tem que pensar que nós somos inspiração para as pessoas. Então você vê pelas minhas próprias mídias sociais. Eu nunca apareci numa mídia social reclamando, murmurando, falando de crise, falando que o cenário tá ruim. Ixi, será que vai dar? Cara, sempre vai dar. Mas depende da nossa postura e do nosso comportamento. E comportamento está relacionado à inteligência emocional.
Então você achou angariou, ancorou nesse de se inspirar pessoas, esse é o motivo pra se manter forte, se manter feliz. Então acho o seu motivo, essa seria. O meu motivo principal é esse. Eu utilizo a inteligência emocional pra fazer isso. E aproveitando que o Léo se conhece muito bem, eu acho que todo mundo deve chegar e te perguntar qual que é o segredo, e passa aí a fórmula mágica, do que funciona, mas qual que é a principal característica que o Léo gostaria de melhorar hoje? Pô, cara, tem tanta coisa que eu gostaria de melhorar, mas tem uma coisa assim que eu sou frustrado comigo mesmo, porque eu sou uma pessoa disciplinada, eu já consegui corrigir muitas coisas no meu hábito. Água é uma coisa que eu não bebi, eu consegui beber. Treino há 7 anos consecutivos com personal, então sou mega disciplinado disso, mas eu ainda sou muito falho comigo mesmo no que diz respeito à alimentação. Então eu parece que me deixo um pouco de lado nesse aspecto, visando outros e sempre lembrando o seguinte, né? Não é falta de tempo, é falta de priorização. Então eu tenho que me priorizar um pouco mais com relação a isso, até porque eu já estou um coroa, né? Fiz 45 anos já, então tenho que cuidar da alimentação, pensando em longevidade. Sou um pouco frustrado com isso, mas estou tentando melhorar. Estou tentando melhorar isso há uns 5 anos já. Gente, cancela o churrasco do almoço aí, vamos preparar um kickpoke. Não, também não é assim. Não é do dia pra noite, né? Nada disso. Inclusive, olha que engraçado, na semana passada o Belete esteve aqui, a gente falou, pô, você faria alguma coisa diferente? Sim, teria cuidado melhor da minha alimentação. Ele falou isso? Falou isso. Cara, eu acho que coisa bizarra. Eu acho que as pessoas de alta performance no geral, viu, Vini? Porque você começa a sentir essa falta. Eu acho que o Belete deve ter mais ou menos a minha idade. Tem 36. 36? Pô, tô 9 anos acima dele. Quando você vai atingindo uma certa idade, você vai falando, putz, tá me fazendo falta. Então, tipo assim, Vini, eu fui fazer o evento final de semana, né? Cara, intensivo. Sexta das 6 da manhã, porque eu treino das 6 da manhã às 11 da noite. Sábado das 6 da manhã às 11 da noite. Domingo das 6 da manhã às 7 da noite. Cara, chega no final, parece que você levou uma surra de cinta. Parece que alguém te pegou assim e pá! Mas é porque você começa a sentir um pouco. E a alimentação é fundamental para você conseguir manter a performance. E se eu quero ter performance, eu preciso seguir as coisas que te levam para a performance. Alimentação, água, leitura, mente, corpo. Tem que estar tudo em dia, né? E eu acho que uma coisa que eu admiro muito, Léo, eu aprendi com um grande amigo meu, inclusive está aqui presente, que é o Henrique, que ele fala o seguinte, ninguém vai ser perfeito a ponto de você ter a pessoa por completo como um exemplo. Mas eu posso ter uma referência do cara que vende bem, posso ter a referência do cara que é disciplinado. E uma das características que mais me chama a atenção quando eu te acompanho nas redes sociais é você ser muito constante. Cara, eu acho bizarro isso, porque eu acho que é um dos maiores desafios a gente ser constante. É tipo o lance da academia. É muito fácil você começar a academia, né? Difícil é você ter 10 anos de academia consecutivo. É muito fácil você começar a ler um livro. Difícil é você terminar o livro. Como que você criou esse comportamento? Como que você criou esse comportamento, esse hábito de ser constante em tudo? Cara, eu sou um escravo da minha agenda. Escravo. Então, assim, tudo isso que eu tenho que fazer tá na minha agenda. Acordar a tal horário, beber água. Pode parecer assim, exagero, mas das 5h35 às 5h40, beber água. Leitura. Das 5h40 às 5h55, leitura. Das 5h55 e tal, academia. Chego na academia. Então, a minha agenda não deixa eu fugir dos meus compromissos. E tem uma coisa que é bem interessante, né? Que eu tive num evento, cara, deve ter uns 2 meses atrás, eu tava com um sócio dormindo aqui na minha casa. Sócio meu, grande mano, Alvino, vou contar a história porque a gente postou isso no Insta e fez uma resenha. E aí, cara, nós chegamos tarde do evento. A gente chegou, eram umas 10h30 mais ou menos, surrado, cansado. E aí, antes de deitar, ele foi pro quarto dele, eu fui pro meu, eu falei assim, ó, amanhã 5h30, hein? Vai treinar comigo, né? Ele falou assim, sério que você vai? E eu tava meio chumbado, que eu tava meio gripado. Ele falou assim, sério que você vai? Eu falei, sério. E aí ele falou que acordou, 5h20, e ficou assim, tomara que ele não vá, tomara que ele não vá, tomara que ele não vá. E eu já sei que isso não aconteceu.
E aí, quando deu 5h30, eu bati na porta dele. Ele falou, cara, não acredito. Ele veio. que você Ele veio. Então, pra mim, não é uma opção não fazer, cara. Eu tenho que fazer, não posso abrir mão disso, faz bem pra mim. E o grande detalhe tá assim, né, Vini? Você fala assim, poxa, cara, acordo 5h30, já me alimentei, já li, já comi, já ouvi podcast enquanto eu tô na academia. Quando chega 7 horas da manhã, Você já fez muita coisa. a minha sensação que eu tenho é, puta, cara, primeiro que ganhei pra mim mesmo. Segundo que eu ganhei pra 80% das pessoas que não fizeram o que eu fiz. Uau. Então, isso me joga, uma das coisas que eu acredito que um empreendedor tenha que ter é a questão da mente boa e, acima de tudo, da autoestima. Cara, empreendedor não pode ter autoestima baixa. Que não tem nada a ver com arrogância e vaidade. Tô falando de autoestima. De falar, puta, cara, você tá fazendo o que tem que fazer. Show. E eu admiro tanto isso que a gente acaba vendo que funciona e, cara, não tem segredo. Hoje a gente vê na internet, as pessoas passam aqui, a gente conversa muito e tem muitos pontos que é muito incomum, assim. Ah, o que que tem diferença? Cara, eu tenho disciplina, eu faço isso, não gosto, mas faço. É tipo ler, eu também odeio ler e, cara, eu leio porque precisa ler e faz Precisa parte, ler. né? Isso aí. E eu penso muito, Léo, assim, a gente tem como propósito aqui o Forjando Resultados e mudar uma certa cultura. Porque o que que eu acredito? Tudo vem da preparação que você tem. Então vamos dar um exemplo assim. Por que que a China é geralmente a campeã olímpica? Esporte, você concorda comigo que é disciplina? Cara, Total. os chineses, eles aprendem sobre disciplina desde quando eles nascem. A vida dos chineses é uma disciplina. Tanto que é um dos países que mais lê horas por semana, por exemplo. Os Estados Unidos é um dos países que mais gera dinheiro hoje, que mais prósperos financeiramente. Porque desde pequenos os caras são preparados para falar de negócio, empreendedorismo, finanças. O brasileiro ele também é bom em alguma coisa. Infelizmente, a gente é preparado para fazer dívida. Tanto é que se a gente vê na televisão, a única TV do mundo que fala para você parcelar 24 vezes. Então a gente cresce, por exemplo, ouvindo dentro de casa uma propaganda da TV, pra gente parcelar as coisas em 12, 24 vezes e financiar um carro em 60 vezes. Então a gente é bom em fazer dívida. Então, o intuito aqui é a gente, de certa forma, atuar na cultura e mudar essa forma de preparar as pessoas, para outras coisas e começar, de certa forma, a ter um resultado diferente. O que a gente precisa fazer de fato pra gente conseguir mudar a cultura? Você que gera aí mais de 30 mil pessoas indiretamente, diretamente, como que a gente atua diretamente numa cultura pra gente ser efetivo com esse propósito? Cara, essa pergunta é interessantíssima, interessantíssima, Vini. Teve uma vez que eu fui dar uma entrevista pra Hora do Brasil. E aí, o cara me perguntou assim, qual que é a dificuldade de empreender no Brasil? Falei assim, cara, eu posso ficar até amanhã de manhã te contando aqui a dificuldade. A malha logística é difícil, se você vai pro norte as estradas são ruins, o dinheiro é caro, tributação é caro, tem a guerra fiscal entre os estados. E aí eu posso enumerar 100 itens, mas pra mim, a maior dificuldade de se empreender no Brasil está relacionada ao nível de preparação dos empreendedores. Nós sabemos que é difícil, mas o quanto a gente se prepara para essa dificuldade? Que casa muito com a sua pergunta, né? Na prática, Vini, tudo está relacionado à preparação. Cara, a gente tem que estar se preparando o tempo todo, se preparando, se preparando. Eu acho que nós estamos dentro de um país que durante muito tempo teve um discurso muito de alienação da população para algumas coisas que tinham objetivo comum para grandes corporações, né, para a própria mídia. Então, o próprio Forjando Resultados, acredito eu, e o propósito de vocês, que é ser o maior canal de comunicação empreendedora de alto impacto do Brasil, é um meio de educação para as pessoas, para começar a realmente ensinar sobre educação financeira, que é um ponto fundamental. Se você falasse assim, Léo, o que uma pessoa que vai empreender precisa estudar principalmente? Primeiro lugar de tudo, cara, o brasileiro não tem educação financeira. O básico, a gente tá falando do básico, básico, o não é básico nada do avançado. básico. Segundo, o empreendedor precisa estudar sobre vendas. Terceiro, ele precisa estudar sobre pessoas. É um tripé mágico para mim. Pessoas fazem um negócio acontecer, negócios que vendem muito, dão dinheiro teoricamente, e se você souber fazer gestão financeira disso, com certeza você vai ter tem uma resultado. empresa de sucesso. Você tem uma empresa de sucesso. Claro que aí tem um monte de derivação, mas para mim os três No pilares grosso modo. principais são esses aqui. E sem sombra de dúvida, tá, Vini? São podcasts iguais esse que a gente está gravando, que vão educar.
são pessoas que puxam movimentos estrondorosos, por exemplo, o Joel falando sobre alta performance, o Nigro falando sobre mercado financeiro, eu falando sobre franchising e o outro falando sobre empreendedorismo e etc. E assim a gente vai conseguir educar, não tenho dúvida nenhuma. Inclusive, eu gosto sempre de comparar, né? Porque a gente tem esse discurso de que a gente não gosta de teorias bonitas, a gente gosta da prática. Você tá falando isso e na prática você age da mesma forma. Como? Hoje, você não precisaria estar aqui. Isso aqui é um compromisso totalmente que vai de acordo com o seu propósito. Então eu quero te parabenizar e te agradecer ao mesmo tempo por estar aqui e contribuir com esse propósito que você não teria a obrigação ou a necessidade de comprá-lo, tá? Então a gente quero te agradecer aqui em nome de toda a equipe do Forjando Resultados e agradecer em nome das pessoas também que de certa forma vão ser impactadas. Léo, pra gente finalizar, Bruno, a gente tem alguma pergunta? Você tem alguma pergunta que se separou? Acho que é interessante saber no meio de tanta oportunidade, de tantas portas, tipo, de mau caminho, como que você se mantém todo centrado, assim. A gente viu que você falou que a comida é uma coisa que você quer melhorar, e as outras coisas, assim, não são coisas que te atraem, como você deleta o desejos ruins, digamos assim, da sua vida hoje? Pô, Deve ter muitas tentações, né? mais uma pergunta mega legal, porque eu queria trazer duas coisas para a mesa. Primeiro é onde eu cresci. Meu pai foi transferido para Salvador. Nós morávamos dentro de uma empresa, porque ele era gerente de operações dessa empresa, e dentro da empresa tinha 3 residências destinadas para os gerentes dessa indústria. E do lado ali tinha quadra, era de frente para o mar, era bem legal, mas do lado de fora era uma favela. Então eu fui para lá com 11 anos e meu pai conseguiu me segurar dentro de casa até os 14, mas dos meus 15 aos meus 19 anos eu cresci na favela, com pessoas que usavam droga, com pessoas que assaltavam, com bandidos, e eu nunca desviei o meu caminho porque eu sempre tive um pai que me falava o que era certo. Segundo ponto, isso foi meio assim inconsciente porque era uma coisa que vinha de família. O segundo ponto foi quando eu passei a empreender, que eu passei a entender o que eu realmente queria de negócio, se tornar o maior player do Brasil. Enquanto eu não fiz isso, eu não me aquietei. Depois nós traçamos que queríamos ser o maior do mundo no franchising, com clareza, com plano, com propósito. Então hoje, quando eu pego minhas mídias sociais em todos os canais, mais os canais da empresa, pessoal, eu falo para vocês, me procura 30, 40 empresários por dia. Ah, Léo, eu queria que você tornasse sócio dessa empresa de aplicativo. Léo, eu queria que você se tornasse sócio dessa empresa de tecnologia. E aí, sem pensar, tá? Sem pensar, eu falo não. Não, Léo, mas você não está entendendo. Eu tenho uma empresa de aplicativo que vale 2 milhões, eu estou querendo te dar 20%, porque você tem know-how de escala, eu estou querendo. Eu falo, não. Isso não conversa com o meu plano. Isso é uma distração para mim. Qual que é o meu plano? Me tornar o maior player do franchise. Então, no meio do caminho aqui, tem um monte de coisa que parece que é oportunidade, mas não é oportunidade, é distração. Vai tirar meu foco, vai tirar meu olho do meu objetivo principal e talvez fale assim, em 2027 não cheguei. Por quê? Porque coloquei minha visão que entrei numa empresa de tecnologia, entrei numa empresa de terceirização de mão de obra, em coisas que não estavam relacionadas ao meu plano estratégico. Uma coisa que eu adoro fazer, plano estratégico, montar estratégia, entender por que eu estou ganhando ou por que eu estou perdendo o jogo, para atingir o meu plano. A diferença de distração para oportunidade é se perguntar se vai de acordo ou não com o seu plano? Isso aí. Isso aí. Oportunidade é o que vai de acordo com o plano. Distração é o que está completamente fora do seu plano estratégico. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Só para concluir, então, hoje você considera que existe uma idade mínima para começar a empreender? Você acha que crianças, por exemplo, adolescentes, têm que ter foco em outra coisa? Hoje um jovem, como você falou, seu filho de 11 anos, você acha certo já ele ter essa visão e correr atrás disso já? Cara, eu acho que tem que ter a visão, porém eu acho que a criança tem que ser criança, ela tem que viver essa fase porque essa fase não volta, mas ao mesmo tempo ela tem que ir adquirindo visão. E eu acho que é fundamental para o pai, para a mãe, ir dando percepção. Quer ver um negócio, cara? Eu tenho
Tem uma história aqui, 2 minutinhos pra contextualizar pra A vocês. gente tá pela sua agenda só, tá? A nossa tá... Eu fui tô contando isso aqui ao vivo, nem sei se devia, mas vou contar, inédito, tá? Eu fui pra live do Gustavo Lima em Brasília com o meu pequeno, com o Pedro. E o Pedro é apaixonado pelo Gustavo Lima. Ele gosta muito, as músicas que ele canta são as músicas do Gustavo, ele imita os trejeitos do Gustavo. E aí, quando chegou lá, eu falei, cara, eu vou pra live do Gustavo Lima. Eu como pai, né? Tem 50 convidados. Só vai estar ele lá. Falei, cara, é impossível o Pedro não ver o Gustavo Lima. Ou não cantar com o Gustavo Lima. Só que aí eu fui um dia antes, falei, vai que o Gustavo vai lá pra passar o som. Né? Eu não sou do meio da música, então eu vou nas suposições. Vai que ele vai um dia antes. Então vou um dia antes, vou ficar lá com o Pedro e vou dar um jeito de acontecer isso. Ele não foi num dia antes. E aí ele ia pro próximo dia. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou meter um treino aqui no Pedro para todas as possibilidades, para não ter erro. E aí eu sentei o Pedro na cama do hotel, falei assim, e ele dormiu a tarde inteirinha. Falei assim, senta aqui com o papai. Você sabe que amanhã pode ser que não dê certo de você cantar com o Gustavo, né? E ele falou assim, sei, papai. Eu falei assim, como que você vai se portar se isso acontecer? Você não vai ficar triste não, né? Ensinando ele a ter resiliência. Não, tranquilo, não sei o quê. Eu falei, mas a gente vai fazer acontecer. Tamo combinado? Tamo combinado. E aí pega na mão, combinado, então vamos lá. Vamos treinar então. Pedro, quem são as 4 pessoas que são estratégicas lá no evento para você conseguir cantar com o Gustavo? Cara, ele é uma criança. Ele não sabe quem são, mas eu posso ensinar eles. E eu peguei e falei, tem 4 pessoas estratégicas aqui. O amigo do papai, que convidou o papai para a live, o empresário do Gustavo, que a gente almoçou junto com ele ontem. Lembra do nome dele? Lembro. Então repete o nome dele 10 vezes. Repetiu. Tal. Por quê? Falei, porque você não pode errar o nome dele na hora que você for abordar ele. Tem o outro que é o baterista, que é o Dendelzinho. Se a gente vê o Dendelzinho, você vai falar com o Dendel e você vai abordar o Dendel, você vai elogiar ele e etc e tal. Aí teve uma hora que eu falei assim, sabe por quê, Pedro, porque você tem que elogiar? Porque artista tem muito ego. Então você não vai falar do Gustavo Lima pro Dendel, você vai elogiar o Dendel, depois você fala do Gustavo. E quem que é a 4ª pessoa? Olha só, era óbvio que era o Gustavo, mas ele não sabia. Falei, Pedro, o outro é o Gustavo, pô. E aí eu ensinei ele a abordagem em cima de cada um. Na hora que você vê o amigo do papai, você vai chegar nele e vai pedir. Vai falar assim, Felipe, eu queria conhecer o Gustavo. Você viu que o papai pediu umas 15 vezes ontem pra ele, mas agora você vai pedir, porque o sonho é seu. Então joguei a responsabilidade pra ele. Segundo, o empresário do Gustavo, você vai ter essa e essa abordagem. Terceiro, se você vê o Dendelzinho, você vai falar isso. E se você vê o Gustavo, você vai fazer o seguinte, você vai chegar no Gustavo e vai falar, oi Gustavo, tudo bom? Meu nome é Pedro Léo, vou cantar uma música pra você. E canta. Não espera ele te dar um não ou um sim. Chega e canta. Agora vamos treinar. E aí era engraçadinho que ele ia lá no banheiro, ele vinha andando e falava, oi Gustavo, tudo bom, não sei o quê. E aí quando tava na 5ª vez, eu falei assim, é 30 vezes, tá? Aí ele começou a brincar comigo. Eu tenho essas gravações, gravado. É 30 vezes. Aí ele pegou e falou assim, ah, papai, 25. Eu falei, 30. 25, 30. Falei, só pela sua teimosia, 35. Aí fizemos 35 repetições. Cara, eu juro pra vocês. A gente estava no evento. E aí eu tenho o perfil psicológico traçado do Pedro. Eu já fiz o Emangind nele para mim entender os déficits e os pontos fortes dele, para mim ajudar ele nesse trabalho. E aí, uma das coisas que o Pedro tem dificuldade é de fazer as coisas por iniciativa própria. Isso eu tô desenvolvendo nele. Cara, na hora que ele viu o Gustavo, ele anda muito de mão dada comigo. Ele largou minha mão e foi. Meu nome é Pedro. Oi, Gustavo, meu nome é Pedro Léo, pau. Depois eu posso passar um vídeo aqui pra vocês. Cara, ele chegou e cantou, nervoso, coçando as mãos, cê fica Milu e Milu. Cara, na hora que eu vi aquilo, eu falei, putz, cara, que gratificante. se a gente consegue treinar uma criança
como que a gente não consegue treinar uma equipe, A uma gente, pessoa? a gente mesmo, né? A gente mesmo se treinar, né? Então, pra mim, assim, cara, sucesso é treinável. Alta performance é treinável. A gente tem a repetição, eu faço isso muito com o Pedro, né? A repetição leva, eu falo as frases, né? A repetição leva e ele fala perfeição. E eu vou colocando isso na cabeça dele, dando base. Pedro, quando você crescer, você quer ter um show de quantas mil pessoas? Ah, papai, 50 mil. Pô, mas o Gustavo já fez de 130, então eu quero de 140. Então você vai balizando o mindset da criança para alta performance e para o resultado. E mal ele sabia que não era só estratégia para um evento, era uma lição para a vida inteira, né? É, e vai levar para a vida toda. Léo, então antes de você deixar a mensagem final aqui que você gostaria para os jovens, eu quero aproveitar para falar da Conex Marcas, que é o nosso patrocinador, que cuida aqui da marca do Forjando Resultados, para os empreendedores que estão começando, né, que Boa. não sabem a importância ainda de resguardar a marca, de patentear, de deixar tudo em ordem. A Conex é nossa parceira, os Instagrams deles vão estar todos aqui embaixo, você vai poder entrar em contato, tem um super preço, super desconto para você que vem do Forjando Resultados. Então você pode ir lá que o pessoal vai estar super te esperando, super pronto para te ajudar a começar ou a continuar esse caminho que você já está trilhando do empreendedorismo. Léo, muito obrigado pela sua presença. Que conteúdo gratificante. Por mim, a gente ficaria aqui muitas horas, mas agora que você é nosso vizinho, ou a gente é seu vizinho, Opa. a gente vai conversar muito mais vezes. E agora você tem aí total liberdade para deixar uma mensagem, algo que você acredita para os jovens aí que estão nos assistindo. Legal, bacana. É sempre bom mandar mensagem para jovens, para pessoas aí que querem empreender, que querem atingir alta performance. Eu gosto bastante de lembrar da minha juventude, né? Se eu tivesse a oportunidade de ouvir tanto conteúdo igual se tem hoje, mas o jovem ele tem uma característica, ele muitas vezes não gosta de ouvir, né? E se eu pudesse, e talvez a dica mais valiosa que eu posso dar para vocês é olhem para as pessoas que têm algum tipo de resultado diferente, essas pessoas estão fazendo alguma coisa diferente, clona essas pessoas, filtra, é claro, as coisas que você acredita, as coisas que você não acredita, mas acima de tudo, tente ser o melhor naquilo que você se propôs a fazer. Cara, se você for o melhor naquilo que você se propôs a fazer, você vai ser respeitado, você vai ser reconhecido, como consequência você vai ganhar dinheiro, e ganhando dinheiro você vai realizar sonhos, você vai ajudar pessoas e vai impactar a vida de pessoas, que eu acho que no final das contas é o mais importante de tudo. Você resume é isso, né? É isso. Gente, muito obrigado e a gente se encontra no próximo episódio. Até mais.